Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que a Damares Alves, senadora, ficou brabinha com Ciro Gomes, atacou o ex-governador do Ceará, ex-ministro, e ela fez lá um post tentando lembrar à direita quem é Ciro Gomes, lembrando ali que ela processa o Ciro porque o Ciro a chamou de bandida. Eu vou aproveitar essa situação para lembrar outros processos que movem contra Ciro Gomes. Vocês vão ver só gente boa, sendo bastante irônico aqui. Eu vou lembrar o motivo. Por que essa gente boa toda aí tá processando o Ciro Gomes e trazer aqui, claro, algumas reflexões a respeito disso tudo. Só que antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, lá no Ceará tá tendo uma movimentação da oposição ao governo do PT, tentando construir uma candidatura única dessa oposição para derrotar o candidato, o atual governador, que tudo indica tentará a reeleição, que é o Eumano de Freitas. Isso poderia envolver uma negociação do Ciro, por exemplo, vir candidato ao governo do estado, e nisso ter candidato do PL, que é o candidato ao Senado, ter outro candidato aí para ser o vice. Tem uma costura muito complexa. O Ciro diz que não vai ser candidato, que ele apoia Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que saiu do PDT e foi para a União Brasil, para ser o candidato dele, Ciro Gomes, ao governo do Ceará. E aí tem uma conversa ampla lá, e isso tem mexido com os bastidores. Tanto o governista lá, digamos assim, quem é aliado ao PT, tem se preocupado muito com essa movimentação, porque o Ciro é uma figura muito conhecida lá no Ceará, e tem também gerado uma certa suspeição por parte de bolsonaristas, como é o caso da Damares Alves, que não confia no Ciro. Então, outros bolsonaristas mais locais lá do Ceará falam, não, vamos aqui dialogar, vamos tentar construir um projeto para o Ceará e tal. E isso aí fizeram elogios ao Ciro e tudo mais, que é alguém limpo, que nunca foi acusado de corrupção, tem uma vida realmente assim. E é difícil, né, alguém como o Ciro, mais de 40 e poucos anos na vida pública aí, não tem uma mancha na sua biografia em termos de corrupção, nem para ser inocentado, como ele próprio diz, né? Não foi acusado nem para depois acabar, foi inocente. Não, nem isso aconteceu com o Ciro e muitos valorizam isso. E muitos, inclusive da oposição mais bolsonarista, elogiaram Ciro Gomes, lembrando desses detalhes aí. E a Damares ficou preocupada, sentiu o baque, sentiu o golpe. E aí a Damares fez uma postagem no seu Stories, no Instagram, coloca lá uma matéria. Ciro Gomes fecha mega aliança com direita bolsonarista para dominar eleição no Ceará em 2026. Tem a fotinha do Ciro e a Damares escreveu o seguinte: cuidado, direita. Este homem me chamava de bandida por não concordar com minha posição conservadora. Agora ele quer aliança com a gente? Ah, estou processando ele, pedindo que mostre as provas que sou bandida. Bom, eu não quero aqui também ser processado pela Damares. Vamos apenas trazer aqui algumas lembranças, né? E o que não torna a Damares bandida. O Ciro vai ter a chance lá na justiça de provar, se não provar, paga a indenização e pronto. Mas a Damares, ela deu emprego para bandido. Por exemplo, eu não estou dizendo também que quem emprega bandido, bandido é. Não é isso. É que o Ciro falou isso várias vezes, que a Damares deu emprego lá para a tal da Sarah Winter. Não estou dizendo que ela é bandida, não. A Sarah Winter foi presa e outras coisas mais aí, viu? Sarah Winter, não fique nervosa aqui com a gente. A Sarah Winter deu um emprego para o Wellington Macedo, que inclusive é um dos que queriam explodir o caminhão de combustível lá perto do aeroporto em Brasília em 2022. Lembram disso? Pois é, ela deu emprego. Não estou acusando ela de ter relação com isso. Talvez ela tenha acreditado que ele tomasse era gente boa, e aí deu emprego para ele, depois viu que não era e o demitiu. Só que, quando a Damares acreditou que o Elton Macedo era gente boa, o Ciro já denunciava o Elton Macedo por conta do que ele fazia lá no Ceará, inclusive. Então é bom a gente lembrar disso também, que o Ciro avisa antes aquilo que muita gente acorda tempos depois, né? Então, e outras questões mais aí, né? Que aí o Ciro, né, talvez por conta dessas questões a mais, chamou a Damares de bandida, mas é uma questão deles, eu não quero me meter nisso aí. Agora, aí a gente vende isso aqui, poxa vida, né? Vamos ver aqui se tem mais gente, que o pessoal fala que o Ciro conversa demais e tal, e em alguns momentos podia evitar, né, Ciro? Ele próprio acho que reconhece isso, já foi processado e a própria, pelo que ele fala, né, a própria esposa tenta, né, conter um pouco a língua dele ali para
Às vezes ele fala coisas que, por mais verdadeiras que sejam, eu vou trazer para vocês aqui muitas verdades, complicam ele da justiça. E aí, igual o Ciro brinca, né? Ele fala uma coisa não sei onde, de uma pessoa que mora lá no Ceará, e aí processa lá em São Paulo e o Ciro perde lá em São Paulo. Vamos começar aqui com o mito Jair Bolsonaro, que processou o Ciro já. Ó, começando a fila aqui bem, hein? Gente boa. Em entrevista à Rádio Tupinambá de Sobral, no Ceará, em novembro de 2020, Ciro disse que a população, ao não apoiar os candidatos de Bolsonaro, mostrava um sentimento de repúdio ao bolsonarismo, à sua boçalidade, à sua incapacidade de administrar a economia do país e seu desrespeito à saúde pública. Ao criticar o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Ciro Gomes também chamou o presidente de ladrão e citou o caso de rachadinha envolvendo seus filhos. Abre aspas para o Ciro. Qual foi o serviço do Moro no combate à corrupção? Passar pano e acobertar a ladroeira do Bolsonaro. Por exemplo, o COAF, que descobriu a esculhambação dos filhos da mulher do Bolsonaro, que recebeu 85 mil reais desse Queiroz, ninguém fala mais disso, né? Que foi preso e é ladrão. Ladrão para valer, ligado às milícias do Rio de Janeiro. E onde estava o senhor Sérgio Moro? Acobertando, disse Ciro Gomes na ocasião. Michel Temer também já processou o Ciro. E o Ciro teve que pagar lá uma indenização de 30 mil reais para o Michel Temer por ter se referido ao vice da Dilma como um ladrão fisiológico e chefe de quadrilha. Vamos lembrar que o Ciro, inclusive, acusou o Temer de ser um líder de uma turma de poucos escrúpulos em 2010. Lá quando Lula não quis ouvir o Ciro e colocou Michel Temer de vice da Dilma. O Ciro alertou, falou que não era confiável, que não prestava, e a Dilma tem entrevista dela aí. A Dilma falou assim que confiava, que ia dormir tranquila tendo Michel Temer de vice. Deu no que deu. Se tivessem ouvido o Ciro Gomes na ocasião, talvez não teriam colocado o Michel Temer de vice, talvez não teríamos tido impeachment e tudo que aconteceu de ruim do impeachment para cá. Então o PT poderia ter ouvido o Ciro em 2010, o Brasil teria agradecido por isso. Sobre o Collor processou o Ciro e tem um desencontro aqui de informações. Algumas matérias falam em 100 mil reais, o Ciro falou em 800 pila numa participação na palestra dele lá, 800 mil reais, mas aqui fala 100 mil na matéria, talvez atualizaram, deram um descontinho lá, porque o Ciro em 99 afirmou que o ex-presidente Lula deveria ter chamado o Collor, eu acho que aqui até 89, não sei, mas vamos lá, tá aqui 99, ter chamado o Collor de playboy, safado e cheirador de cocaína, durante as eleições de 89, então o Ciro, 10 anos depois, deu uma declaração do que ele acha que o Lula tinha que ter falado, ou seja, o Ciro defendendo o Lula, você vê como é que a vida é. E aí o Collor processou o Ciro, o Collor depois foi aliado do Lula, quando o Lula virou presidente em 2002, e o Ciro ferrado tendo que pagar a indenização para o Collor. E o Ciro podia ter chamado o Collor, por exemplo, de bandido corrupto, que o Collor está condenado nesse momento por corrupção aí, e foi preso, aí depois recebeu lá domiciliar, tá uma bagunça, mas condenado, não é opinião mais. Vamos, outra aqui, Eduardo Cunha, que o Ciro avisou também a Dilma lá em 2013, tem vídeo aí, 2014, quando estavam articulando para o Cunha ser o presidente da Câmara, e o Ciro avisou. Se colocar, a Dilma vai cair, tem que passar um risco no chão. Aí o Cunha virou presidente da Câmara e a Dilma caiu, que o Cunha aceitou o pedido de impeachment lá e depois os outros votaram a favor. O Ciro, na ocasião, chamou o Cunha de o maior bandido do país. Pois é, e o Cunha já foi preso, condenado, dispensa apresentações, né? João Dória também processou o Ciro Gomes. Eu tinha tido uma notícia nos bastidores aí de 2022 de que o Dória estava pensando até em tirar a ação contra o Ciro, estava entrando num acordo lá, mas está aqui o que o Ciro disse do Dória. Dória é um farsante, toda a fortuna dele vem de lobby, tráfico de influência e dinheiro público dos governos do PSDB de São Paulo e de Minas Gerais. Isso na ocasião, depois o Dória rompeu com o PSDB, saiu, não está mais na política. E eu acho que é um favor que ele fez ao país. Esses piqueniques de barão que ele promove, tudo é financiado por dinheiro público e da banca para ele fazer lobby. O cara se apresentar como não político, eu era prefeito de Fortaleza e ele era presidente da Embratur e foi corrido de lá por corrupção, afirmou Ciro na ocasião. E quando o Ciro fala aqui esses encontros, eu já critiquei aqui de ministro do STF participar de evento que o Dória promove nos Estados Unidos, francamente, não dá. Não dá. Então o Ciro foi em 2017 e de lá pra cá teve muitos e muitos encontros aí desses piqueniques de barão que o Ciro se referiu lá em 2017. Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, também processa Ciro Gomes.
O Ciro disse o seguinte em 2022: o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto: o Lula deu DENIT para roubar. O Valdemar foi preso e condenado no Mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado aí ao DENIT, diz ele. Estou pedindo a você, me dê uma oportunidade de mudar isso. Não é opinião, todo mundo sabe, né, das relações do Valdemar com o DENIT lá atrás, no governo Lula, depois no governo Bolsonaro. E segundo consta, o DENIT hoje tem gente aí indicada pelo Valdemar da Costa Neto atualmente. No governo Lula é o que já saiu em algumas matérias aí também, não é opinião. E o Ricardo Salles, esse aqui processou o Ciro e perdeu. O Ciro afirmou lá que o senhor chamou o Salles de contrabandista de madeira. Pois é, aí o Salles perdeu, porque, digamos assim, a internet está cheia de matéria jornalística que fala disso aqui. Então o Salles se ferrou processando o Ciro. E tem também o Eunício Oliveira. O Eunício processou o Ciro algo em torno de 38 vezes, segundo uma matéria de 2021. De lá para cá deve ter processado mais vezes aí. São adversários no Ceará. Eunício, vamos aqui lembrar, não está no roteiro, me lembrei aqui agora. Quando o Eunício era sócio de uma empresa, Manchester, essa empresa ali por volta de 2010, por aí, ela teve da Petrobras contratos sem licitação, através de outros modelos, vamos colocar assim, estranhos, vamos usar esse termo aqui para não nos complicar e o Eunício nos processar, né? Mas esse aí também é notícia que está na globoai.com, é só você pesquisar, bate aí, Eunício Oliveira, contrato de 1 bi da Petrobras, empresa Manchester, vai sair a matéria, estava lá na matéria, sem licitação, 1 bilhão de contrato. E vejam só que coincidência, quando o Eunício sai da sociedade da empresa, despenca, né, o volume de contrato da Petrobras com essa empresa. Puxa vida, como é que o Eunício era importante nessa sociedade? E assim, pessoal, e ele vai avisando, e aí, tempos depois, vai lá, o fulano é preso, aí tem o impeachment, o outro é preso. Então, assim, é isso aí. Vocês estão vendo aqui a lista de gente boa que processa Ciro Gomes, né? E a Damares não está gostando de ver aí essa possível aliança lá no Ceará. E tem até gente que votou no Ciro e fala: não, William, mas o Ciro vai se aliar. Olha, meus amigos, eu acho que tinha que estar preocupado era de fato, né, eles, porque o Ciro, independente com quem ele se alia, isso aí é só olhar a história, já ficou mais do que provado que o Ciro mantém uma linha de pensamento. Aí quem quiser apoiar o Ciro e essa linha de pensamento, opa, fazer o quê? Paciência. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre destacar. O problema é quando o político muda radicalmente o que pensa em busca de aliança, de apoio, custe o que custar, o poder a qualquer custo. Então, baseado no histórico do Ciro, nunca foi assim, tanto é que ele disputou várias eleições sem apoio nenhum, porque o pessoal tem dificuldade de apoiar as ideias dele, porque são ideias que rompem com o interesse de quem domina a política, domina a grande mídia, tanto é que ele é muito atacado pela própria mídia. Então é isso. Se dessa vez agora o Ciro for candidato ao governo e ter o apoio de gente que tem discordâncias com ele, mas que mesmo assim quer apoiá-lo ou apoiar alguém como Roberto Cláudio, que é alguém da confiança do Ciro, eu acho que nesse caso é uma questão que os outros têm que avaliar, já que o Ciro tem seguido ao longo dos últimos anos e décadas uma linha de pensamento para o Brasil e para o Ceará que, independente do partido em que ele está e de quem está apoiando ele ou não, ele tem sido bem coerente. Bom, gente, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Abração, gente, até mais.